Voltamos com Iluminuras. Hoje, no encontro com o autor, eu estou conversando com o advogado e mestre em ciências jurídicas Daniel Marques de Camargo. Ele escreveu o livro Jurisdição Crítica e Direitos Fundamentais. Daniel, como o próprio nome do livro já diz, você fala de jurisdição crítica. O que seria uma jurisdição crítica e o que é necessário acontecer para que a gente possa alcançá-la? Uma jurisdição crítica envolve uma visão humanística, socializada e constitucionalizada do direito. A atenção que no livro eu menciono e que considero bastante importante, não é uma jurisdição crítica sem medidas. É uma jurisdição crítica, libertadora, emancipatória, especialmente quando diante estamos de direitos fundamentais. É a atenção, principalmente, aos princípios constitucionais. No Brasil, nós temos uma educação jurídica baseada em regras, em minúcias, em técnicas, na letra da lei. É importante buscar a essência da norma jurídica constitucional e a essência dela está na principiologia constitucional. O princípio da dignidade da pessoa humana, que é considerado, tido como a mais importante diretriz orientadora da interpretação, da aplicação jurídica, o princípio da igualdade, o princípio relacionado à liberdade humana, toda aquela principiologia constitucional que tem força normativa, conforme já disse, previsto lá no artigo 5º, no parágrafo 1º da Constituição Federal. Agora, você também fala do poder e da importância dos magistrados. Fala um pouquinho sobre isso. O magistrado, ele cumpre uma missão institucional de extrema relevância. E no Brasil, eu afirmo com tranquilidade que nós temos ótimos juízes. Os juízes têm, especialmente a partir de 1990 e com várias reformas processuais que nós tivemos, cada vez mais poder para atuar no processo, poder para prestar uma tutela jurisdicional efetiva, célere, tempestiva, para atender aos direitos das pessoas, porque também não adianta falarmos em processo se o processo não tutela direitos. É preciso haver, através do processo, que é um simples instrumento, que é um simples veículo, a tutela efetiva do direito material, porque não simplesmente o trâmite processual que interessa. O que interessa é o resultado prático do processo e aquilo de positivo que leva as pessoas de carne e osso mesmo. Bom, e o judiciário, então, tem um papel fundamental na efetivação desses direitos, nessa questão da prestação jurisdicional crítica. O que você diria para essas pessoas que estão começando agora, para esses estudantes que vão se formar, para quem começou a advogar, ou mesmo para quem acaba de passar num concurso para juiz? O que você diria para essas pessoas? Desde a graduação, o que se impõe muitas vezes ao aluno é aquele aspecto decorativo. O aluno decora leis e espelha aquelas leis e os concursos, os exames da ordem, especialmente lá numa primeira fase, eles exigem essa questão um tanto quanto decorativa, o que é ruim. Eu digo, aqueles alunos que estão na graduação, que farão o exame de ordem, que prestarão o concurso da magistratura, do Ministério Público, na própria polícia, que estudem o direito constitucional e que pensem no direito de forma a concretizá-lo. O direito não é pura técnica, o direito não pode ser visto apenas pela letra da lei. O direito, como o Cândido Rangel de Dinamarca já falou, ele precisa ser um instrumento de felicidade para as pessoas. Ele precisa ser um instrumento que traga realmente às pessoas uma forma positiva de ver o próprio direito, de realizar o próprio direito. Daniel, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela sua obra. Obrigado. Hoje no Ex Libris você vai conhecer a biblioteca pessoal de Fabíola Orlando. Ele é advogado especializado em família e membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB-DF. Fabíola recebeu a equipe do Iluminuras em sua casa e mostrou quais são suas obras preferidas. Veja só. Fabíola Orlando é graduada em Direito pela Universidade de Brasília. Ela se especializou em mediação pela New Jersey Association of Professional Mediator e em violência doméstica e crianças abusadas pela University of Connecticut, em parceria com a International Women's Center. Bem antes de me formar, eu comecei a questionar qual seria o meu papel na sociedade. Então, essas questões na UNB eram muito batidas. Assim, como o operador do direito pode transformar a sociedade?
E minha mãe estava fazendo uma tese na UNB sobre a escolha inconsciente dos parceiros. Eu gostava muito do direito de família. Só que até então, o direito de família era engessado, né? E eu comecei a ler a tese e percebi tanto que era importante esse conhecimento interdisciplinar. Conheci o professor Carrali, em Brasília. Foi a primeira pessoa que disse que eu era a cara do IBDFAM e que eu tinha que conhecer o professor Rodrigo da Cunha Pereira, com o livro Direito à Psicanálise. Conheci o Rodrigo e fiquei apaixonada por ele. O Rodrigo dizia que nós advogados na área de família tínhamos que clinicar, né? A gente tinha que receber o cliente com todas as demandas. Então, os restos do amor, mas um cliente também que tinha sujeito, né, de desejo, tinha desejos, quero uma vida nova, quero realmente reconstruir minha vida. E também a outra parte, o quê? Ai, as culpas, né? Onde eu errei, onde foi, o que ele fez, o que eu fiz, né? E comecei a trabalhar a estudar o trabalho do Dr. Rodrigo, que foi esse pilar, e da Gisele Groeninga. A Gisele Groeninga na parte de psicanálise. Nesse ínter, eu percebi o quê? Que o advogado estava tentando começar a inovar. O livro que me deu esse viés foi o Direito de Família e Psicanálise, do Rodrigo e da Gisele. Essa foi uma obra de inspiração, acho que muito importante da minha vida. Direito de Família e Psicanálise. O autor Rodrigo da Cunha Pereira, um mestre, um ousado, que vê o sujeito não só de direito, mas de desejo, com fundamentos no princípio da dignidade humana, ver o ser humano como um todo, né, e não em partes, ver a família também, não só naquele conflito ali de querer separar, regulamentar guarda, e sim um trabalho no todo. Aqui ele fala muito o que é a norma, o que é a lei, a importância de Freud. E também o livro do Coutro. O Coutro é um desembargador de São Paulo que me inspirou no Jung. A partir do Coutro, pensa, é uma estudante de direito, né, uma advogada de direito, ver um desembargador falar de Jung, falar de Freud, né, dizer que os tribunais deveriam julgar com cuidado e o afeto. Então, assim, os princípios jurídicos, né? O afeto e o cuidado com valores jurídicos. E na obra do Coutro, que fala sobre os aspectos psicológicos na prática jurídica, eu achei bem interessante, que deu equilíbrio para o advogado. Então, como esse juiz está ouvindo essas demandas jurídicas, né? Essas demandas de família. E o Coutro teve um trabalho, Coutro e a Tânia da Silva Pereira, que é o cuidado e o afeto com valores jurídicos. E até fiz parte desse trabalho, que trabalhar como que como o judiciário vai trabalhar as questões de família, se não com o cuidado e o afeto, com valores jurídicos. Então, não apenas na lei, né? Mas sim com o princípio da dignidade humana, qual é o interesse da família, da criança, do adolescente, e o poder parental, e o poder familiar, e os limites, né? Então, essa obra é excelente. Eu fiz um trabalho com a professora Gisele Groeninga e Águeda Barbosa, que eu fiz um curso em São Paulo sobre mediação interdisciplinar, que mostra esse princípio, né? Esse princípio dessa escuta, esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho de você receber as dores do outro. O advogado recebe dores e angústias, e nós vamos ter que transformar o quê? A questão do afeto, que é o psíquico, afeto e emoção, a questão do jurídico, sócio-jurídico, a questão do poder familiar, né? Então, assim, dizer, olha, há um princípio da convivência familiar. Como que nós vamos lidar com isso? E a mediação, esse livro é uma tradução do francês Jean-François Six, que é espetacular também. A mediação interdisciplinar foi inspirada na mediação da França. Na França, os juízes não atendem as partes antes que eles passam para a mediação. Então, aqui eu penso que como transformar o conflito, como transformar essa família, como deixar que esses princípios da solidariedade, do afeto, do respeito, confiança, a gente deixa de ser um par conjugal para ser um par parental.
E o Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. Uma entrevista com o procurador do trabalho, Helder Santos Amorim. Ele escreveu um livro sobre a terceirização na administração pública. E no Ex Libris você vai conhecer os autores que influenciaram as obras do advogado e delegado aposentado da Polícia Federal, Sebastião Lessa. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!